amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Bom, mamães, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu retorno ao trabalho. Como é que está sendo? Muitas pessoas têm mandado no... Muitas não, né? Algumas pessoas têm mandado no comentário perguntando como é que está sendo. E eu achei válido gravar o vídeo para dar um pouquinho de força para as mamães que estão na licença ou que estão gravidinhas e já estão preocupadas com esse momento. Bom, eu achei muito importante eu voltar a trabalhar. Eu confesso que no período da licença maternidade eu fiquei muito preocupada. Fiquei preocupada com a logística, fiquei preocupada com a saudade que eu iria sentir do Miguel, fiquei preocupada com tudo, se ele ia pra creche, se ele ia ficar com a avó, tudo, como é que seria, tudo. Ainda mais porque no meu trabalho, às vezes eu mudo de horário, eu trabalho uma escala de 6x1, então fiquei assim, como é que vai ser isso? Fiquei bem tensa. Confesso que eu, antes de ficar grávida, antes de ser mamãe, eu falava assim, eu não entendo as mulheres que largam o emprego pra ficar com o filho. Não, porque é ótimo ser independente, porque, poxa, gente, eu julguei até virar mãe. Eu na licença maternidade pensei várias vezes, poxa, será que não é viável eu sair do emprego e ficar com o Miguel? Mas não dá. Não dá, tem as contas e não sei o que. Meu Deus, o que a gente faz? Comecei a ficar mais tensa ainda. Aí eu falei, como é que vai ser? Não acredito. E no final das contas eu voltei pro trabalho. E tá sendo muito bom. E não só não é pelo trabalho, mas tá sendo muito bom pra mim e para o Miguel. Por quê? Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a voltar a fazer uma atividade. Eu comecei a falar com outras pessoas. Eu comecei a me reencontrar como Priscila. Não só como mamãe, mas como Priscila mesmo. Voltar a fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Falar com outras pessoas, me atualizar. E pro Miguel também foi muito bom, porque ele sentiu saudade de mim. Não é que isso seja bom, mas é gostoso. Mas, não, pro Miguel foi muito bom porque ele ficou um pouco mais independente. Eu já falei pra vocês quanto eu sou coruja, quanto eu agarro. Então às vezes talvez sufoque mais ele. Então eu acho que foi muito bom pra ele se desenvolver, pra ele se adaptar. O meu tempo com ele ficou bem mais valioso. Então, tanto ele valoriza bem mais esse tempo que nós dois temos juntos. Então, assim, foi muito bom. Então, e o tempo que nós dois temos juntos hoje tem mais qualidade, tá? A gente se diverte mais, a gente se curte mais. Então, vale muito a pena para tudo. Para o bebê ficar um pouco mais independente, para a mãe, para ela se reencontrar, para ela ver as pessoas, para ver a moda, para falar com as pessoas. Mesmo que seja para falar besteira, pelo menos você sabe o que está se passando, para ver o mundo se movimentar, se organizar. Eu achei muito legal. Eu vi até as coisas e falei, nossa, olha com quanta coisa mudou. E assim, é legal também para a família, para todo mundo. No meu caso, o Miguel ficou com as avós. Como nos vídeos anteriores eu comentei com vocês, o Miguel teve bronquiolite. E para criança que tem bronquiolite não era, a pediatra mesmo me orientou que não era muito viável ele ir pra creche, que ele senão ia poder pegar mais gripes, porque fica mais resfriadinho e tudo mais. Então assim, deu pra ficar com as avós e a gente conseguiu se organizar bem. Vou passar mais ou menos como é que foi essa transação e contar também questão a creche. Creche eu também cogitei, conversei com algumas amigas mamães, elas falaram que é muito bom ir pra creche. Eu tenho algumas amigas que elas voltaram a trabalhar e os bebês delas já estão na creche há bastante tempo, porque elas não tinham essa possibilidade da mãe ficar com o filhinho. Bom, quando a mãe opta de ir pra creche, é importante colocar antes do retorno ao trabalho, para ter o período de adaptação e que se precisar de alguma coisa a mãe está disponível.
Então, normalmente, assim, se você voltou a trabalhar, tipo, igual eu, voltei em junho, é bom botar na creche início de maio, final de abril, pra ter esse período, um mês, assim, de adaptação. Eu pesquisei creche, eu fui nas creches, conheci algumas, e eu acabei optando de ficar com a avó, né, que é a minha mãe, que a gente é super grudadinha. E no começo eu fiquei preocupada, mas deu tudo certo. O que eu acho que eu falhei, o que eu melhoraria, em questão de ficar com a avó. O Mi no começo estranhou um pouco, tá? Ele começou a associar a minha mãe o fato de eu sair de casa. Então, quando a minha mãe chegava em casa, ele já dava, muito esperto, né? Criança, gente, muito esperto, meu filho é esperto demais. Aí, aconteceu um meio período, uma coisa assim que eu voltei a trabalhar, questão de 4, 5 dias, a gente pegou a família toda, o vírus do momento, e aí eu acabei ficando uns dias em casa, né, por conta do atestado. E aí o Miguel começou a ver, tipo, a minha mãe e eu juntos. E ele começou e olha que ela tá sempre comigo, ele já tava acostumado com ela. E mesmo assim, quando eu voltei pro trabalho, ele começou a estranhar algumas vezes, não muito, mas estranhar um pouco. Então a gente começou a fazer uma organização do meu marido trabalhar em casa nos primeiros dias, para poder dar um suporte para minha mãe, para poder ficar com o Miguel. Ele estranhou pouca coisa, mas estranhou, né? Mas estranhou. Pouca coisa, mas estranhou. Então assim, depois daquele período que a gente ficou todo mundo doente, a gente ficou em casa, ele começou a ficar um pouco mais tranquilo, que a minha mãe também ficou com a gente, que a gente precisou ficar isolado. Então com isso, depois desse período que ele ficou comigo, com a minha mãe ao mesmo tempo, viu que eu não saía toda vez que eu chegava, ele levou numa boa ficar com a minha mãe. Então, beleza. O que eu me arrependo de não ter feito? Poderia antes ter feito uma adaptação melhor. Já que ele ia ficar com a minha mãe, eu poderia ter feito assim, algo, sair 1, 2 horas, deixar ele com ela um pouco mais. Porque ela tava sempre comigo, mas eu tava sempre junto, eu não saía, eu ficava sempre com o Miguel. Então assim, algumas vezes, muito raro, eu saía, mas ele tava dormindo com a minha mãe. Então assim, ele acordava, tomava uma mamadeira, eu já tava em casa. Então assim, eu deveria ter feito já, ficar um pouco mais tempo longe de casa, pra ele ir se adaptando, pra ele não ter estranhado no comecinho. Acabou que eu peguei atestado num bem pouco tempo, mas isso aí acabou facilitando nessa adaptação. Se fosse para voltar atrás, eu teria já feito um processo de adaptação com a vovó antes. Igual como faz com a escolinha, fazer com a vovó antes. A mesma coisa que aconteceu com a minha sogra. A minha sogra precisou, a minha mãe não podia ficar todos os dias, então a minha sogra começou a intercalar com a minha mãe. Aí uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, a minha sogra ia ficar com o Miguel. Aí ele estranhou. Estranhou porque assim, eu sempre fui mais pro lado da minha mãe, então ele estava acostumado de ver minha mãe rir bastante. A minha sogra ele via, sim, lógico, né, a avó, mas ele não via com tanta frequência como na minha mãe. E aí ele estranhou bastante mesmo. O que foi interessante? Eu observei, eu achei bem interessante fazer, que a minha sogra foi, assim, genial. Ela percebeu que o Mi tava estranhando, às vezes chorava, né, ficava estranhando e tudo, queria colo o tempo todo e não... Ele estranhou. Ele tava acostumado com a minha mãe, às vezes uma vez por semana tinha que ver a minha sogra, às vezes ele estranhava. O que a minha sogra fez? Ele chamou a minha mãe um dia, ela falou assim: vamos ficar nós duas juntas com ele. Gente, foi genial. Foi genial. Ele viu as duas avós se dando bem, conversando, cuidando dele, e ele fazendo todos os charmes, e as avós ali paparicando ele e tudo. E aí ele zerou de estranhamento. Então assim, olha como é importante o apoio da família nesse momento, e olha como é importante a união da família nesse momento. Tipo, a minha mãe e a minha sogra, eles vêm as duas se dando bem, como fez toda a importância para o Miguel, para ele ver como a família está unida, está com ele, e ele é adorado por todo mundo. E olha de novo, gente, como é importante voltar a trabalhar, porque o Miguel,
Ele se acostumou a ficar com a minha mãe, ele se acostumou a ficar com a minha sogra. Imagina se eu não tivesse voltado a trabalhar, ele ia estranhar a própria família, as próprias avós. Então foi bom pra mim, porque eu tô vendo a vida, eu tô vivendo, né? Não que eu não esteja vivendo quando eu tava de licença maternidade, eu estava vivendo, que foi o melhor momento da minha vida. Foi muito bom curtir ele, foi maravilhoso ficar todo tempo grudadinha com ele 24 horas, não. Mas foi bom, porque eu estou conversando com outras pessoas, eu estou motivada a acordar cedo, a fazer isso e aquilo. E aí eu chego, sinto aquela saudade do meu gatinho, eu agarro ele bastante, beijo e abraço muito, a gente brinca juntos. Então assim, olha só como é importante voltar a trabalhar para a mãe e para o filho, é muito legal. Para as mamães que podem, que estão em casa, que podem curtir, aproveitar 100% do dia com o filho, eu acho muito legal. E para as mamães que precisam voltar a trabalhar e que estão com medo, gente, não precisa ter tanto medo. Eu falo isso porque eu tive muito medo. Eu pensei seriamente em sair do trabalho. Eu pensei diversas coisas na minha cabeça. Eu fiquei doida. E no final das contas, não é aquele bicho de 7 cabeças. As coisas vão se ajeitando. As coisas vão se alinhando. Então, eu acho muito importante, é válido tanto para o filho, tanto para a mamãe. Para as crianças que vão para a creche, gente, é muito legal também. Fica resfriadinho, fica, mas nada que, né, a pediatra oriente dá uma vitamina, tipo, faz um tratamento ali, porque, né, são crianças que estão crescendo e estão sendo mais expostas. Naturalmente, todo mundo passa por isso. E pelo que eu vejo dos filhos das minhas amigas, eles ficam muito espertos, porque eles têm contato com outras crianças, eles ficam muito ligeiros, eu acho muito legal mesmo. Então assim, eu super apoio. Nossa, mamães, assim, vocês estão com medo de voltar a trabalhar, relaxa, curte esse momento que vocês estão de licença maternidade, curta esse momento de gravidez e que as coisas vão se encaixando no seu devido momento. Voltar a trabalhar é gostoso, você começa a fazer outra atividade, você começa a ver pessoas, você começa a sentir mais gosto de querer se arrumar diferente, você começa a querer ver outras coisas. Eu, por exemplo, a única coisa que mudaram, algumas coisas mudaram, lógico, mas assim, por exemplo, agora eu tô fazendo pra não acabar com o canal Amiga Mamãe, eu tô fazendo uns vídeos no horário do meu almoço, e aí, às vezes eu almoço no shopping e tudo, então eu aproveito um cafezinho pra poder fazer o vídeo e conseguir conversar um pouco com vocês, para conseguir passar algumas dicas para as mamães. Inclusive nessa ida no shopping, eu descobri coisas legais, assim. Vou dar um exemplo, uma loja que eu achei, gente, de bebê, que tem preços maravilhosos e eu achei incrível. Inclusive vou ver se eu gravo o próximo vídeo lá pra dar dicas, porque o Miguel agora, ele tá em uma fase, ele tem 10 meses, mas ele tá muito parrudo, ele já perdeu muita roupa e a gente precisou comprar roupa correndo pra ele, que tinha uma coisa que assim, não sei o que aconteceu, em um mês, parece que ele, que a gente foi na pediatra, em um mês ele cresceu 5 centímetros, então assim, ele perdeu muita roupa, ele ficou mais gordinho e precisava, às vezes, né, eu acabei achando lugares legais, ótimos. Então assim, nada de você você tá se movimentando, você tá vendo, você tá fazendo, você acaba descobrindo coisas que podem aí dar mais dicas para as mamães. Pode deixar que eu não vou perder essa oportunidade. Logo mais eu vou passar para vocês também essa dica da loja que eu achei no shopping maravilhosa. Bom, mamães, é isso. Super apoio vocês, mamães que trabalham, que estão com medo, assim, vai na paz, vai tranquilo, é gostoso, a gente sente saudade, sim, é inevitável, mas isso a gente vai sentir sempre, porque tá ali, né, é o nosso bebezinho, tá crescendo e a gente também precisa continuar, e não tem coisa melhor nos dias da minha folga curtir ele o dia inteiro, e eu curto mesmo. Então assim, eu acho muito bom, é válido. Se você, mamãe, já passou por essa experiência de um retorno ao trabalho, quer contar para as outras mamães, me mandem mensagem no Instagram, no Amiga_Mamãe,
Ou também põe aqui nos comentários. Vamos vamos compartilhar aí as experiências, as dicas. Eu acho super válido, porque aqui a gente tem que ser amigas mesmo umas das outras e, né, participar desses momentos, crescimento dos nossos filhos. E a gente também cresce como mãe, se amadurece como mãe. Eu acho muito interessante essa fase toda. Bom, mas é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Me ajudem a compartilhar mais dicas. Um super beijo, mamães, e para os bebês também.